Até que ponto aquilo que você ouve tem interpretado? Que as palavras têm poder, muito já sabe, e sempre somos ensinados a ter cuidado com o que falamos. Mas o que pouco se fala é sobre as palavras que nós ouvimos e deixamos entrar em nosso coração, sobre os conteúdos que consumimos e também sobre as influências do mal que sopram em nossos ouvidos. Existem pessoas que sabem responder com calma, sabem medir o que fala, mas vivem emocionalmente feridas porque deram lugar no coração a palavras destrutivas que ouviu ao longo da vida. Mas nós não podemos deixar que palavras ruins influenciem a nossa vida. Estamos em mais um dia da nossa série de devocionais em Provérbios e hoje, no capítulo 18, Deus quer nos ensinar a filtrar aquilo que ouvimos para que nenhuma voz externa domine as nossas emoções. E o verso 15 vai dizer assim: o coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Há sabedoria também no ouvir. E aí eu te pergunto, o que você tem dado ouvidos? O que você tem escutado? É muito difícil encontrarmos pessoas que incentivem, que apoiem, que elogiem, mas pessoas pessimistas que colocam defeito em tudo e desacreditam têm de monte. E além das pessoas, ainda tem as influências do mal, que tenta soprar mentiras a nosso respeito para que a gente venha se paralisar e não venhamos viver os propósitos de Deus na nossa vida. As batalhas espirituais começam na mente. E quando não há pessoas para proferir palavras que ferem, vêm certos pensamentos intrusivos que tentam de alguma forma nos abalar. Nós temos que reter o que é bom e descartar aquilo que não for. Em Romanos 12, verso 2, vai dizer: não se amodem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A Bíblia vai dizer sobre um homem chamado Jabes. Ele recebe esse nome atribuído à dor, mas ele não aceita essas palavras de limitação sobre a vida dele. Mas ele ora ao Senhor e Deus o abençoa grandemente. Quando eu era criança, eu também ouvi várias palavras ruins, que eu poderia ouvir aquilo e trazer para o meu coração, mas eu louvo ao Senhor que nenhuma daquelas palavras que foram proferidas sobre a minha vida eu tomei posse. Graças a Deus, hoje em Cristo Jesus, eu não carrego nenhuma palavra de maldição sobre a minha vida. E você não pode aceitar palavras de maldição, humilhação e injustiça como verdade sobre a sua vida. Deus, Ele quer que nós tenhamos uma identidade firmada nele, para que quando alguém falar qualquer coisa a seu respeito, você não receba aquilo como verdade, porque você entende que você não é o que dizem. Temos uma identidade firmada quando nós conhecemos o Deus que servimos. Veja o que o versículo 4 vai dizer. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. As palavras, elas são mais profundas do que nós podemos imaginar. E isso me faz lembrar de Ezequiel 47, onde vemos esses níveis de água até o ponto do homem ficar completamente imerso. Essas águas, espiritualmente falando, é a palavra de Deus. E quanto mais nós mergulhamos nela, mais de Deus nós ouvimos. É como quando nós mergulhamos em uma piscina. Enquanto nós estamos mergulhados, nós ouvimos o barulho das águas e dificilmente nós ouvimos o que está fora dela. E a Bíblia vai dizer que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Ou seja, quanto mais nós ouvimos a palavra, quanto mais nós mergulhamos em Deus, mais a voz dele nós conseguimos ouvir e as outras vozes vai perdendo a força. E nós passamos a não ouvir mais palavras de maldição, palavras que ferem, ou até mesmo ataques do diabo em nossa mente. E é por isso que Deus, Ele está nos chamando para ouvir a voz dele de forma mais profunda. Você só precisa ouvir a voz de Deus. Da sua boca precisa sair a palavra de Deus. Eu nunca mais fui a mesma desde que eu comecei a mergulhar nessas águas profundas. Porque aqui, meus irmãos, tem tanta coisa que o Senhor quer nos ensinar. E quanto mais eu leio, mais eu consigo ouvir a voz de Deus. Quanto mais eu me concentro aqui, mais no secreto eu fico com Ele. Santifique a tua boca. No versículo 21 vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Santifique também os teus ouvidos, porque aquilo que entra pelos teus ouvidos pode alcançar o teu coração.
E você pode até escutar palavras que não são boas, mas você não pode dar ouvidos. Devem entrar por um ouvido e sair pelo outro, sem encontrar espaço dentro de você. Filtre aquilo que você ouve e rejeite aquilo que não estiver alinhado com a palavra de Deus. Não aceite palavras de maldição, de medo, de limitação, de acusação. Não deixe que essas coisas criem raízes dentro de você. E uma das coisas que Deus alerta também é cuidado com as músicas que você ouve, pois elas também mexem com as suas emoções. Elas podem trazer pensamentos que não agradam a Deus. Cuidado também com brincadeiras que parecem inofensivas, mas têm duplo sentido. Você ouve aquelas palavras, começa a entrar na brincadeira e pensa que não, já está repetindo e fazendo o mesmo. Tome muito cuidado com brincadeiras que não condizem com uma pessoa cristã. Porque pode até parecer ser leve, mas aquilo que você ouve não fica só ali no momento, elas vão moldando você por dentro. Permaneça sensível à voz de Deus. Continue firme com a sua identidade nele e não negocie aquilo que entra no seu coração através dos seus ouvidos. Isso é tão importante porque antes de falarmos, nós ouvimos. E aquilo que nós escutamos vai sendo processado dentro de nós e influencia aquilo que sai da nossa boca. Por isso, aquilo que nós ouvimos não é neutro. E esse foi o devocional que o Senhor colocou em meu coração e eu quero orar por você. Pai, muito obrigada por esta palavra, por nos ensinar, Pai, a importância de filtrar aquilo que nós ouvimos. Que nós, Pai, tenhamos forças para compreender e ter o discernimento daquilo que deve ser guardado em nosso coração e aquilo que deve ser descartado. Não deixe, Senhor, que palavras de maldição, palavras ruins que ferem, venham criar raízes dentro de nós, mas que nós venhamos, Pai, retirar pela força do Teu Espírito Santo tudo aquilo que não provém de Ti sobre as nossas vidas. Eu repreendo neste momento toda palavra lançada sobre as vidas que agora me ouvem, palavras que feriram, palavras que machucaram, pessoas que foram feridas por causa de palavras malditas, que sejam quebradas agora em nome de Jesus. Que essas pessoas possam compreender que nenhuma palavra de maldição há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Que o Senhor possa enchê-los do Teu Espírito Santo e dar o discernimento daquilo que vem de Ti e daquilo que não vem. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. E eu te espero amanhã para o capítulo 19.